Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal Bemverso, um canal que trata de BIM e de outras tecnologias. Quem gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. Hoje estou aqui com o engenheiro Victor Chaves. Olá, Victor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Rogério, eu te fico muito feliz aí com o convite e feliz aí de compartilhar essa audiência com você. Maravilha. Vamos falar então de modelagem hidráulica e saneamento 4.0. Todos vocês já devem ter ouvido falar de indústria 4.0, já devem ter ouvido falar, inclusive aqui no canal, bastante sobre BIM. E muito do que a gente fala aqui, e também o que a gente ouve no mercado, está muito envolvido com edificações. Um pouco de infraestrutura, de rodovias, coisas assim, mas a boa parte mesmo é de edificações. Então eu queria começar a nossa conversa, Vitor, você comentando um pouco sobre o que seria então esse saneamento 4.0 dentro desse contexto da indústria 4.0. Realmente, né, o saneamento 4.0, ele ainda é novo, né, para muitas pessoas, como você bem falou, né, muito dessas tecnologias e conceitos surge muito da construção civil, né, mas vem adentrando aí a parte de infraestruturas, né, nossa área de infraestruturas, e o saneamento também não está ficando atrás, né, por mais de ainda eh, não está consolidado como um estado da arte, com certeza a gente tem muitas iniciativas, né, interessantes, que consistem basicamente, né, quando a gente fala saneamento 4.0, de você usar sistemas mais automatizados, sistemas com monitoramento de variáveis aí de controle estratégicas, né, num sistema de abastecimento de água ou num sistema de coleta de esgoto, né. Eh, São monitoramentos, né, são sensores instalados no sistema que realizam monitoramentos, que podem transmitir esse dado, né, por meio aí da internet. Aí você vai ter vários protocolos de comunicação, NB, IoT, LoRa, que vai pegar ondas mais de rádio, né, entre aí Sigfox e diversas outras, né, aonde você vai comunicar esses dados aí com algum servidor, com alguma nuvem, com um banco de dados, e isso vai ser disponibilizado, na sua sala de operações. E isso pode inclusive, né, estar sendo integrado a softwares, a ferramentas de simulação hidráulica, que vão ampliar muito mais a nossa, capacidade de análise, né, de fenômenos e de identificação de anormalidades no sistema, né. Então, assim, o saneamento 4.0 é algo bastante amplo, né, mas assim como quando a gente fala da indústria 4.0, né, esse conceito do 4.0 é o uso aí de dados, de automação e buscando aí, né, um serviço mais eficiente, né, no caso do saneamento. Então esse conceito se aproxima do conceito de digital twin, por exemplo? Com No momento que certeza, eu no momento que eu ligo em sensores com os simuladores virtuais, etcétera? com certeza, Rogério. A ideia, né, dos gêmeos digitais no saneamento, eu vejo que, assim, é uma das principais aplicações do saneamento 4.0 e dessa interface do saneamento 4.0 com o BIM, né, e e e realmente, assim, como você destacou, né, ele ele é algo que, eh, vai conectar os dados nessa plataforma digital, que a gente chama do gêmeo digital, né. O gêmeo digital, então, ele vai não só consumir os dados, como ele também vai ter informações sobre seu ativo, né. Aí o gêmeo digital ele pode ser, em algumas situações, até com uma representação geométrica mais simples, né. No saneamento, quando você quer olhar um gêmeo digital de um sistema de abastecimento de água que está na escala de uma cidade, né, você está muito mais preocupado que esse gêmeo digital, permita você localizar seus ativos, né, e que ele simule essa operação, né, do que necessariamente o gêmeo digital, como às vezes algumas pessoas têm um pouco essa, eh, fazem essa associação, né, do gêmeo mais pela aquela aparência do gêmeo, né, então você tem ali, eh, como
uma modelagem muito realista daqueles para espaço, ou aquela questão das nuvens de pontos, malhas 3D, né, que é claro também são utilizadas no saneamento, pode ser muito interessante, né, tanto para acompanhamento de obra também, mas para você quando você constrói, principalmente aí um reservatório, uma estação de tratamento ou alguma outra unidade mais localizada, que aí vai ir se assemelhando um pouco mais à lógica, né, do da construção civil, no sentido de você olhar, né, uma unidade mais localizada, mas então o gêmeo digital ele, né, existem diferentes formas de a gente construir o gêmeo digital, e aí destacando, né, a partir desse paralelo com a modelagem hidráulica, esse gêmeo digital hidráulico do sistema, né, que também a gente chama. Não, perfeito. Realmente eu concordo contigo, já ouvi algumas colocações, assim, sobre gêmeo digital, que fica limitado somente à questão visual, assim, né, o modelo que é idêntico ao edifício, que é o modelo BIM, bem feito, cheio de informação. Ok, mas o gêmeo digital é mais do que isso, né, isso é uma parte do processo. Depois eu tenho, como você mesmo colocou, toda essa parte de sensores para interligar o real com o virtual, as simulações necessárias, a reação que o sistema tem que dar com relação ao contexto. Então eu acho que é realmente bastante, assim, tem muito potencial, né, tudo isso. E Vitor, e falando de potencial, o mercado já começa a apontar para isso? Já tem demanda? Os clientes, acredito que a boa parte dos clientes é governo, né? São os governos. Ele já começa a apontar para isso ou ainda não? Legal, Rogério. Essa questão do mercado é muito importante, né? Como você bem trouxe, o saneamento, por ser um serviço público, ele tem um pouco esse lado aí, né, dos governos, prefeituras, mas em geral, né, os principais clientes, né, que são, eu digo, esses propulsores do saneamento, mais do que o governo, são as concessionárias, né? Então a gente tem alguns casos ainda de concessionárias públicas, né? Eh, como por exemplo em Minas Gerais, você tem Copasa, você tem Sanepar no Paraná, mas a gente tem um movimento recente, inclusive de uma maior participação do setor privado também no setor, né, é a Sabesp que passou mais recentemente para esse modelo, né, de funcionamento, mas temos aí também grandes players que nasceram já com esse DNA privado, né, como por exemplo a Egea, dentre tantas outras aí, né. Eh, então assim, as concessionárias, né, as proprietárias desses ativos do saneamento, em geral, elas são a principal interessada nesse tipo de uso do modelo associado à eficiência operacional, né, associado à gestão de ativo, associado a você reduzir consumo energético, a você reduzir a água não faturada, né, que são as perdas, que é tanto vazamento que fica lá e ninguém nota, porque tem muito vazamento que realmente não é visível, né, como tem aquele vazamento que é mais comercial, porque você, eh, não tem um controle da sua base de consumidores, você não tem um bom controle de vazões que saem do seu reservatório. Às vezes, algumas companhias Brasil afora não têm nem boas micromedições, né, por exemplo, faltam hidrômetros ou fazem medições por média, enfim, diversas questões aí, né, que, eh, transcendem a questão dos vazamentos e que vão gerar esse tipo de perdas que seria a perda comercial, inclusive também quando tem hidrômetro, mas é hidrômetro muito velho, ele perde precisão, né. Então assim, de forma geral, essas concessionárias, né, elas são as principais interessadas nesses usos, que são usos para promoção de eficiência operacional. Então, naturalmente é um mercado que vem crescendo, mas aí a gente tem, uma questão ainda, né, tem ainda um processo que precisa ser trabalhado, porque em muitos casos ainda, né, o que que acontece? Para a gente conseguir construir esse gêmeo digital do nosso sistema, você precisa ter informações precisas sobre o seu sistema. Você tem que ter um bom cadastro do seu sistema, né, você tem que conhecer muito do que está ali enterrado, né, não estamos falando só de
reservatório ou de bombas, mas muito também, de onde né, quais são as válvulas, qual é o real traçado dessa rede. Já me deparei com muitas situações, Brasil afora, onde algumas companhias, né, não tinham ainda um cadastro, né, principalmente em municípios de menor porte, tá, mas não somente, é muito comum, somente redes antigas, né, então às vezes você tem setores com problema de cadastro, você tem setores que, tem mais rede, né, cadastrada, vai dependendo aí um pouco de cada situação. Mas qual que é importante a gente destacar disso, né, porque se você quer construir um gêmeo digital do sistema, o primeiro passo seria a gente ter um melhor entendimento de como é o sistema, né. E aí, inclusive entra o trabalho da modelagem hidráulica, né, porque antes da companhia investir em um monte de IoT, em um monte de setores, né, você tem que ir construindo um processo gradual de avanços, né, sobre esse entendimento do seu sistema. Então você tem que começar a construir um modelo hidráulico, vamos dizer, mais à moda antiga, né. Seria aquele modelo hidráulico, você monta no computador, roda simulações com inputs, né, de informação de demanda, de padrões de consumo, que você pode, a princípio, ter até que estimar a partir de literatura, né, quando falta muita informação. E aí a concessionária vai rodando isso mais localmente no computador a princípio, né. Você faz campanhas de monitoramento de uma semana ou 15 dias em alguns pontos do sistema, com, por exemplo, um data logger físico que vai ficar instalado num determinado ponto de alimentação do sistema. E aí você vai comparando informações de pressão medido em campo, de pressão medido, pelo seu modelo hidráulico, né, a partir das simulações. Você vai, né, monitorando variação de nível de reservatório, que é algo mais simples de começar, de fazer, né. Busca aí melhor algumas unidades não tem macromedição na saída do reservatório, né. Então, isso é um grande problema, tá. Inclusive quando a gente fala: o índice de perdas no Brasil é 40%. O pessoal fala muito desse dado, que é um dado do SNIS, né. Aí esse dado tem 2 questões. Uma questão, essa perdas são as perdas total, então também não é que é tudo vazamento. Aí junto você está contando essa água não faturada de quem tem uma irrigação irregular, de quem não tem gato, de quem está com o hidrômetro quebrado, coisas do tipo, tá. Misturado com realmente o vazamento de fato. Porém, tem muitas cidades no Brasil afora, e eu já até liderei um estudo aqui, que era um cliente, assim, né, um pouco sigiloso dizer aonde era, tá, mas a gente pegou uma série de pequenos municípios, em geral eram municípios aí com menos de 20.000, 50.000 habitantes, e você via índices de perdas excelentes, 20%, 25%, que é um nível até próximo de alguns países aí, da União Europeia, né, 20%, 20 e pouquinhos por cento. Essa inclusive é a meta em geral das companhias brasileiras aí para 2030, 2033. E fala: "Nossa, né, sistema pequeno, será que é tão bem operado assim?". Aí você ia ver na minúcia, não se tinha nem um macro medidor de saída do reservatório. Então o que quer dizer? Ele tá que pra quem, você já até entendeu aí, né, já viu o absurdo que é, porque você mede o micro, que é o que chega nas casas, você mede o macro que sai do reservatório, aí você fala: "Caramba, né, saiu 10 e chegou 80, realmente eu só perdi 20". Mas lá não, eles não tinham esse medidor na saída do reservatório, falava que saía assim, fazia alguma conta lá de funcionamento de bomba, sei lá que conta que era feito ali, né, enfim, e, dá 100 litros. Mas na verdade, a gente sabe que era 200, pelo menos, né, provavelmente. Então tudo isso para contextualizar um pouco até para quem não é do setor, né, mas para dizer assim, que saneamento é um setor muito grande, né, a gente é bem diverso, então assim, a gente já tem experiências de ponta hoje nessa linha do saneamento 4.0, tá. A própria Sabesp ganhou um prêmio no final do ano passado, internacional, do Going Digital Awards, tá,
pelos gêmeos digitais de água e esgoto que eles fizeram, utilizando a plataforma WaterSite e SewerSite, que é uma plataforma da Bentley, tá? Uma plataforma muito bacana aí, bem interessante. E tem como foco, né, você montar esses gêmeos digitais de operação dos sistemas de abastecimento de água, né, de você usar isso pelo seu time de operação, enfim, é uma tecnologia de ponta hoje, assim, que a gente tem, né. E a Sabesp ganhou esse prêmio internacional, tá. Assim como a Egea também já ganhou por prêmios relacionados a essa parte de gestão de ativos, mas ao mesmo tempo no saneamento a gente vê situações onde é isso, você não tem um cadastro, você não tem nenhum controle de macromedidor, né, de quanto de água que entra no seu sistema. Então é claro que, por exemplo, em situações como essas, você tem que desenvolver todo um know-how, um processo desde a atualização de cadastro, para você melhorar o controle do sistema em coisas até mais elementares, né, e começar a trabalhar esse modelo, igual eu estava dizendo, mais à moda antiga, nem tão antiga, né, você tem, por exemplo, o WaterGens, que já é um software super moderno e que já te traz muitas possibilidades de simulação e análise, mesmo rodando mais assim na máquina, né. Sem contar que é um software que ele também até permite você fazer integrações com o seu sistema SCADA, né, com esse sistema supervisório dos bancos de dados de operação. Porém, a sacada da Bentley foi de facilitar um pouco mais da gente consumir esses dados de sensores, né, enviados por IoT, nessa nova plataforma que é o OpenSite, né. Mas o OpenGens, o WaterGens ainda é uma ferramenta de modelagem muito poderosa, e eu entendo que o primeiro passo seria começar por aí. Às vezes até com pouco recurso, tem que buscar às vezes até um software um pouco mais barato, para você começar a gerar um entendimento do seu sistema. Aí quando você vê: "Opa, aqui já dá, vamos aprofundar", aí você pode investir, aí vale a pena, né, investir numa ferramenta de ponta como um WaterGens. Mas então é todo um processo que a gente tem, né, nesse mercado, e existem players, clientes aí em diferentes níveis de maturidade, aonde pode ser que você já possa entrar com uma tecnologia mais avançada ali, pensar sensores, pensar regime digital, enquanto outras você tem que construir essa base inicial ainda. A gente vai até voltar a esse assunto dos softwares já já, mas antes eu queria, só ainda nessa contextualização que tu comentou, eh, em 2018 saiu, aliás, em 2020, quando saiu o marco legal do saneamento básico, né, que é a lei 14.026, saiu um dado muito interessante, levantado em 2018, onde dizia que mais ou menos 53% da população brasileira, somente 53%, era abastecido com saneamento. E desses apenas 40 e poucos por cento é que tinha tratamento de saneamento, o tratamento do esgoto, né, então o tratamento ainda com valor ainda mais baixo. O abastecimento de água um pouco maior, cerca de 80%. Isso foi em 2018, já estamos aí a 2018, 7 anos, né, mais ou menos isso. Houve alguma movimentação maior no mercado para reverter esse processo? Tu percebes como mais incentivos, mais, as agências, envolvidas nisso, demandando mais trabalho? Como é que está isso? Se houve um crescimento, nesses números, como é que está mais ou menos isso? Legal, Rogério. Isso é um ponto fundamental, né, que a gente tem que estar sempre monitorando esses avanços no saneamento. Como você bem falou, né, isso aí significa, assim, 100 milhões de brasileiros sem o acesso pleno ao saneamento básico. E o que significa uma série de rios poluídos, né, significa, além do risco à saúde das pessoas, vários problemas ambientais, né, pra gente. Mas felizmente, tá, vem avançado bastante, sim. A gente percebe uma grande melhora de 2018 para cá. Eu atuo no saneamento desde 2013, eu ainda, né, quando eu estava me formando ali, já iniciando a atuar no setor, e eu percebo muitos avanços mesmo de 2020 para cá. Ainda tem muito a avançar,
né, tem estimativas que falam aí em 700 bilhões de investimentos que ainda precisam ser feitos, tá. Então a gente precisa correr. Com certeza até 2033 vai ter muito serviço de projetos no saneamento, de obras, e paralelamente a gente tem que ir trabalhando esses usos, né, de tecnologia para a gestão mais eficiente. Porque conforme você vai avançando com a cobertura, você tem que melhorar a sua eficiência operacional também. Em sistema de abastecimento de água, o que a gente mais vê nas consultorias aí, nas situações reais que a gente lida, eh, o sistema vai tendo um aumento de vazão, e você às vezes vai fazendo só uma extensão de rede pelas pontas, por exemplo, você vai estendendo, estendendo, mas aquele volume de água vai crescendo cada vez mais, imagina, se você está aumentando só, puxando, vai começar, imagina, né, as veias aqui são as mesmas, né, tá tudo estreito ali, então aquele monte de água aumentando o volume, isso é perda de carga que a gente chama, né, são problemas aí que você começa a ter tubulações pequenas para aquela quantidade de água, e isso começa a gerar problema de pressão no sistema, né. E aí não adianta sair colocando bomba onde faltou pressão, você tem que saber trabalhar a distribuição do sistema, trabalhar com renovação de redes, né. E aí entra essa importância da gestão de ativos. Então, assim, eu vejo que tanto no lado da gestão de ativos como das obras, dessa cobertura, né, que tenha mais a ver diretamente com esses dados que você trouxe, né, da falta do saneamento, a gente tem avançado sim, tá, tanto pelas concessionárias, públicas, mas também bastante com participação privada hoje, com PPPs também, vários modelos aí que estão sendo usados simultaneamente, tá, que contribuíram para dinamizar e atrair mais investimentos para o setor. Então é um momento, assim, para quem é do saneamento, realmente hoje é um momento único, assim. Aqui em São Paulo com a Sabesp agora, o programa do Integra Tietê também, né, que vai realizar um investimento bastante grande, né, para complementar basicamente tudo que faltava em termos de coleta de esgoto na Grande São Paulo, fazendo novas estações de tratamento, fazendo tudo quanto é tipo de rede, de interligações de coletores troncos, de atendimento até mesmo de comunidades também, para garantir a universalização até 2029, no caso da meta da Sabesp aqui, né, eles anteciparam aqui de 30 para 29 aí, essa meta, né, e aí no Brasil afora a gente tem a meta de atingir os 90% até 2033, tá. E aí, Rogério, eu queria só aproveitar o espaço para trazer uma problemática ainda menos conhecida, tá, aproveitar aqui, apesar desse otimismo, né, a gente tem, muitos desafios. E um dos desafios também é porque para a universalização, não vai bastar só a gente fazer rede aonde não tem. Porque a gente tem um problema seríssimo no Brasil hoje, tá, que eu queria trazer aqui, que são as ligações ociosas, tá. Isso é um fenômeno que se tem muito poucos dados, tá. Existe um estudo do Trata Brasil de 2020, tenho que puxar aqui o ano depois do estudo do Trata Brasil, tá. Eh Foi um estudo focado nos 100 maiores municípios, então, assim, a nível nacional é muito mais, com certeza, que é o seguinte: você tem a rede de esgoto passando na rua e a casa não está ligada, porque passa um canal de drenagem no fundo da casa, e imagina uma casa que você tem o banheiro no fundo da casa, que é muito comum em pequenas cidades do interior e mesmo em comunidades, em diversos lugares, você tem uma arquitetura onde o banheiro está na parte do fundo da casa. Aí você tem uma rua que nunca teve rede de esgoto, e como esse banheiro está na parte de trás de casa, essa pessoa tinha uma fossa no quintal, essa pessoa tinha um córrego, ou um canal que passava pelo fundo do lote dela, e a rede de água vem a rede de esgoto é instalada na frente da casa, mas em geral, contratualmente, as agências regulatórias não cobram que a empresa de concessionária faça a ligação da economia, né, que a gente chama da residência, na rede. Ela tem que disponibilizar como um ponto de ligação, né, em geral usa lá um tio, uma peça similar a essa, onde aí o morador fica responsável de fazer essa reforma. Agora,
Para a realidade social de muitos locais no Brasil, essa é uma reforma muito cara, tá. Inclusive o Trata Brasil fez um estudo aí sim de 2024, do ano passado, sobre as privações do saneamento, e fez uma estimativa que para garantir o usufruto pleno do saneamento, nessa parte interna das casas, seria necessário mais de 200 bilhões de reais para fazer esse tipo de reforma, dentre outras reformas também associadas à parte de água, tá. Então assim, existe aí ainda desafios muito específicos também dentro do saneamento, tá. Alguns ainda até pouco conhecidos como esse, e eu achei importante trazer hoje aqui até, né, aproveitando essa pergunta que você trouxe, Rogério, para a gente disseminar mais sobre esse problema da conectividade do esgoto, que a gente chama, tá, que é um problema que me preocupa bastante e que eu acho que a gente vai precisar de soluções bastante criativas, tanto para viabilizar modelos financeiros, porque, por exemplo, em 2022 eu fiz um estudo para uma concessionária que tinha um problema de conectividade no sistema dela, né, você tinha o dado oficial da cidade era 40% de coleta de esgoto. No meu estudo lá que eu fiz internamente, eu mostrei que era 3. Eita, mas a diferença é demais, meu amigo. E isso é muito comum em cidades com menos de 100 mil habitantes, sem falar nos 100 maiores municípios que tem o estudo do Trata Brasil focado nos 100 maiores municípios, você vai ver que nos 100 maiores municípios são 2 milhões de casas nessa situação, tá. Mas quando a gente vai para os municípios com menos de 100 mil, aí é um feeling meu de experiências que eu já tive, de dados reais que eu já vi aqui, fui a campo, vi no GIS, joguei corante na descarga, vi para onde estava indo, fizemos estudos internos importantes sobre esse assunto, e aí a gente vê que em cidades de pequeno porte esse problema é ainda mais grave. Então é até importante a gente trazer a público esse debate, essa informação, para que também possa se exercer uma pressão popular e do governo, das agências regulatórias, né, que a gente vá criando uma massa crítica sobre esse assunto, para que as concessões, as metas, olhem para esse fenômeno específico também. Porque tem muito contrato por aí olhando ainda só para cobertura de rede, tá. E aí dentro disso a gente tem até que aproveitar e saudar a Sabesp aqui em São Paulo mais uma vez, que vem trabalhando com contratos de performance, aonde as empreiteiras são remuneradas pelo número efetivo de economias encaminhadas ao tratamento. Então ele não é remunerado por metro de rede, por quilômetro de rede, por elevatória, é por número de economias enviadas ao tratamento. Então, esse tipo de modelo de contrato, acho que as agências regulatórias aí têm que estudar e levar isso para outras regiões do Brasil também. Muito bom e boa o teu alerta, Vitor, porque muito se fala das ligações clandestinas, no caso do abastecimento de água, né. Mas essa ligação ociosa que você falou em relação ao saneamento, realmente é muito pouco falado. Eu nunca tinha ouvido falar, assim, de ter esse tipo de problema e faz todo sentido, né, porque você tem, muitas das vezes até, habitações em cotas que dificulta ainda mais para o usuário poder fazer essa ligação, né, você tem Correto. se tiver um lote que tem uma cota descendente, imagina, para o cara Muito comum. poder fazer essa ligação é terrível, né. Então sai caro, a pessoa Casa geminada, Rogério? casa Casa geminada, imagina só, casa geminada que a fossa era no fundo. exatamente. Esse aí é o grande problema. Acabou, exatamente. Não, é muito bem colocado. E realmente a gente precisa não só passar o cano na porta, mas dar a oportunidade dessa ligação acontecer com muito mais fluidez, né. Porque senão começa a ter dados como esse, como é que de 40 cai para 3, amigo? Não tem a menor condição uma coisa dessa. É ridículo se trabalhar com dados, assim, tão chutados. É um chute que só deve agradar a quem quer, digamos assim, mascarar um pouco a realidade, né. Com Mas certeza, Rogério. E muito bem. aproveitando só um último comentário sobre isso, né, frente ao tamanho que é esse desafio, as diversas particularidades que envolve, é por isso que desde 2023 eu me associei com uma grande amiga hoje, que é uma engenheira pernambucana chamada Deise Coelho, que é minha sócia, na empresa Almerindas, tá. E a gente
além de desenvolver projetos, tá, de saneamento, né, a gente tem esse propósito de unir a tecnologia. Então a gente trabalha com GIS, trabalha com BIM, quer cada dia trazer mais tecnologias para dentro da nossa atuação, mas a gente está sempre com um olhar muito social, né? E além dos projetos de extensão de rede, um dos nossos nichos de atuação é a conectividade, tá? Por isso que a gente já fez muito desses estudos, mas a nossa vontade é de, né, convocar aí parceiros, players, para a gente pensar essas soluções criativas que a gente ainda tem dificuldade de avançar nisso por conta do financiamento do tipo de soluções, né. Acaba que esbarra nisso, mas, fica aí o convite para quem quiser conhecer mais também do que a gente tem feito e debatido por aí. Quem se sensibilizou com esse assunto pode acompanhar lá também a Almerindas, que está diariamente lidando com essa problemática. Qual é o qual é o link? Como é que a pessoa chega para conhecer melhor isso? Tem Olha, primeiro momento eu site? recomendo o contato do LinkedIn, tá, Almerindas Startup, e acredito que em breve aí a gente vai entrar pro Instagram também, aí mas por enquanto a gente tá mais ali nesse contato direto por meio pessoal meu e da Deise Coelho, né, vocês podem encontrar a gente no LinkedIn, Vitor Chaves e Deise Coelho, e aí tem lá a página da Almerindas Startup, tá, onde a gente até participou de um programa de aceleração ano passado, do Inovativa. Ah, a gente tem imaginado aí uma plataforma aí que possa ajudar a digitalizar alguns desses processos e otimizar alguns custos e ajudar a trazer aí uma inteligência para tomada de decisão, tanto das concessionárias como prefeituras, para monitorar esse tipo de investimento, que também é muito desafiador, né? Se você vai fazer um grande investimento sobre isso, é muito mais fácil você gerir uma obra de uma vala que passa no meio da rua, do que 30, 50, 100, 3.000, 5.000 obras dentro de 3.000, 5.000, 10.000 casas diferentes, né? Então, por isso que a gente tem essa ideia de trazer também tecnologias digitais da construção civil, dentro, além de arranjos de financiamento, né, blended finance, para viabilizar e monitorar essas intervenções, tá? E tornar mais atrativo esse investimento. Maravilha. Não, legal. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os contatos, para os links para a pessoa que quiser, que tiver interesse em entrar em contato, poder chegar lá. Legal, Rogério, fico muito feliz. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, Não, viu? sem problema, estamos aqui para isso. E amigo, você falou que diante dessa situação, a gente tem um lado triste, que é ter esses números ainda hoje, mas tem um lado positivo que tem bastante trabalho até se alcançar a níveis aceitáveis, né. E dentro desse contexto de oportunidade, o que que nós temos hoje no mercado, Vitor, de recursos de software que possa ajudar os engenheiros que queiram trabalhar nessa área, eh, para desenvolvimento de projeto, para a parte de facility management também, o que que a gente tem hoje no mercado? Realmente, né, são muitas soluções hoje no mercado, né? Aí pensando novamente mais com essa lupa aí do saneamento 4.0, né, para essa automatização, esse aumento de eficiência por meio dessas tecnologias digitais, né, você tem uma característica no saneamento primeiro que tudo é uma questão geográfica, né, geoespacial. Então você tem tubulações, PVs, válvulas, reservatórios, estações elevatórias, coisas que estão aí no espaço, né, e você precisa então em cidades, em pessoas, né, o relevo, tudo, você vê como a questão geoespacial no saneamento é muito determinante, né. Tem até um dado clássico, que é citado até no livro do Najib, né, de aplicações GIS para empresas de saneamento, que é hoje o líder lá da Sabesp, dessa parte de GIS, e que vem de uma referência estrangeira, até esse número, que me falha agora o nome, mas que fala que 80% do saneamento é tudo já espacializado. Eu fico até me perguntando aonde que estão os outros 20, porque quando eu olho assim, é, eu não consigo não ver o 100% assim no meu olhar, né. E então assim, tudo que é tecnologia de GIS é uma base fundamental para a gente pensar o saneamento 4.0.
Então eu acho que tem todo um campo de conhecimento de GIS, e aí de aprendizado de softwares GIS também, como um ArcGIS, ou mesmo um QGIS, né, que vão ser muito importantes, para você realizar trocas de informação, para você fazer análises mesmo dentro desses espaços, integrar dados, padronizar dados, né. Essa parte de cadastro, somente dos ativos lineares, né, você em geral, tem uma base GIS, onde você pode integrar também base de consumidores, né, para você já espacializar. Recentemente aí nessa linha, a Autodesk tem lançado algumas soluções novas aí que integra o InfoWater, que eles chamam, que roda integrado dentro do próprio ArcGIS, né. Aí você tem a Bentley, né, que é até mais consolidada hoje no mercado brasileiro, né, que tem o WaterJens, tá, que ele não é exatamente uma solução GIS, mas que você consegue com muita facilidade carregar bancos de dados GIS dentro dele, né, e aí ele realmente traz uma possibilidade de simulações, de análises muito, muito robusta, né. Aí você vai por um caminho mais de modelagem hidráulica, né, então você tem o GIS que é a base, a modelagem hidráulica você vai focar nesse entendimento das simulações hidráulicas, claro que integrando com dados da realidade GIS. Aí, né, paralelo a isso, você tem toda essa questão de captura da realidade, de drones, de nuvem, né, de levantamento de nuvem de pontos, de aerofotogrametria, que pode subsidiar, essas modelagens, esses levantamentos de informação, né. Mas quando a gente pensa hoje, assim, de tecnologias de ponta, para gestão de ativos, no sentido de simulações operacionais, de você preparar um gêmeo digital, né, de você fazer análises de cenários operacionais, o que a gente tem de mais consolidado hoje no Brasil, eu vejo que é realmente o Bentley WaterJens para água e o SewerGens para esgoto, né, e drenar, ele também faz análise de drenagem, pra você fazer estudos, até desses problemas relacionados às mudanças climáticas, né, de você, criar planos de segurança baseado em eventos, extremos, né, e você rodar análises de simulação do seu sistema de drenagem e das manchas de alagamento, né, o SewerGens hoje ele traz recursos para você fazer essa modelagem integrada da drenagem com as cheias, né. Então, eu acho que são as tecnologias mais consolidadas hoje. E aí, para quem está na ponta da operação, tem as novidades da Bentley, né, que é o WaterSight e o SewerSight, aonde você vai levar esse modelo hidráulico mais maduro para uma plataforma que vai te permitir, analisar os dados e realizar simulações com mais facilidade do que no WaterJens e no SewerGens, que tem esse foco dessa essência mais da modelagem hidráulica mesmo. Enquanto o outro você vai ter uma interface mais intuitiva para, partindo desse modelo já bem trabalhado, você realizar algumas análises de simulação operacional, por exemplo. E além de integrar com dados de sensores, com dashboards, aí traz realmente muito insight operacional, de monitoramento, né. Tá legal, bacana. E como eu comentei no começo, a parte de edificações é muito mais divulgada, tem muito mais recursos, tem muito mais cursos, etcétera. E para esses elementos que você comentou especificamente, quem quisesse estudar isso a fundo, tem curso já disponível, por exemplo, para o Walter James, para esses cursos todos? Tem, com certeza, Rogério. Acho que vale aqui aproveitar e convidar o pessoal para conhecer, inclusive, os nossos cursos, né. A gente, tá com um curso de especialização muito muito bacana, tá sendo muito elogiado, né, com a Zigurate, que é o curso de aperfeiçoamento em BIM para saneamento. Aí ele, por ser um curso de 4 meses, né, ele aborda, tanto essa questão mais, por exemplo, de drones, igual eu estava comentando, quanto essa parte da modelagem hidráulica da água e do esgoto. Aí a gente, vê até outros usos BIM, como de planejamento,
trabalha um pouco, a gente trabalha, é um curso bem interdisciplinar, né, para você mexe um pouco no WaterJams, SphereJams, mexe um pouco em Navisworks, mexe um pouco ali, no Visos da AutoQI para discutir orçamento em BIM. A gente dá uma visão bem geral. Tem lá o professor Joab e o professor Wagner Carvalho, né, que lideram essa parte de tecnologias digitais dentro da EGEA, né, que tem experiências muito robustas e até premiadas aí internacionalmente, né, relacionados a alguns usos BIM de gestão de ativos, né, modelagem da realidade e tagueamento de ativos, né. Aí eu acho que para quem quer ir por esse caminho da eficiência operacional, de sistema de abastecimento de água, que passa muito por gerenciamento de pressões, passa muito por você trabalhar a setorização, né, você trabalhar, calibração de modelos, é você criar essa primeira base da modelagem hidráulica, né. Você consome os dados GIS para trabalhar o modelo hidráulico e com isso trazer insights e melhorias para sua operação. Aí a gente está com uma novidade também, né, na plataforma do Rooftop, né, professor Rogério, que a gente está com um curso focado em WaterJams. A ideia foi fazer um curso bastante robusto, mas também bastante direto e objetivo, para que sejam conhecidas as principais funcionalidades, né, do software, entender como funciona esse trabalho de eh, simulação hidráulica, né, de você trazer dados GIS para dentro do WaterJams, você realizar análises de cenário para pensar uma melhoria no sistema, eh, dentre outras, né, utilidades básicas, assim, tá? É um curso bem bacana. Bom, Gé, deixa eu aproveitar e mostrar para o pessoal aqui uma ferramenta do WaterJams. Vou até compartilhar a tela aqui, ó. Ó, pessoal, então o que que é o WaterJams, né? Essa modelagem hidráulica, essa construção do gêmeo digital hidráulico, né? Ó, eu tenho aqui linhas, mas cada linha dessa, ela tem uma infinidade de propriedades hidráulicas aqui atrás, por trás disso, né? Então, eu tenho aqui um material, tenho o coeficiente aqui do Hazen-Williams, que vai ser usado para cálculo de perda de carga, aí você tem elevação, aqui eu tenho propriedades que eu personalizei aqui, né, que você pode criar. Aí vem a integração do BIM, né, a modelagem hidráulica, você pode criar propriedades personalizadas, né, então esse modelo eu consigo extrair estimativa aí de volume de escavação, tal, que eu criei umas propriedades, mas o tradicional do modelo hidráulico, né, principal é isso, ó, você vai ter para cada trecho cálculos de vazão, né, de velocidades, de escoamento, e a partir disso o software vai calculando a perda de carga, né. Então aqui eu tenho o meu template, tá, que é até um template que no curso o pessoal vai aprender como montar, né, aonde aqui eu já tenho, por exemplo, ó, esse código de cores aqui, ó, que mostra para mim que quem tiver uma perda de carga acima de 10 metros por quilômetro, tá em vermelho. Isso significa uma perda de carga muito alta, então aquela tubulação que, né, tá recebendo muito mais água que deveria, tá subdimensionado, né, não tá atendendo. Assim como 10, 8 ainda é um pouco alto, e aí você tem aqui, né, o que tá amarelinho, verdinho, tá muito bom, né. E aqui eu consigo ter uma visão geral, né, eu vejo que aqui eu tenho um ponto bem crítico, que esse meu começo aqui podia estar um pouco melhor, aí você tem aqui as propriedades, né, aqui você também trabalha com annotations, por meio de, extração de informações direto do modelo também, então tudo isso aqui está vinculado a propriedades realmente vinculadas a esse elemento, né. E aí eu trago aqui essas casinhas, né, representa meu cadastro de consumidores aqui para dentro, aonde eu trago o código do meu sistema de cobrança, né, posso trazer outras informações também sobre esse meu cliente, trago aqui informações, né, de qual que é a demanda, qual que é o consumo desse cliente, né. Aqui esses símbolos representam, dados, né, que são medidos em campo. Então, por exemplo, se eu gerar um gráfico aqui, ó, gerar um gráfico aqui,
Eu tenho uma comparação, ó, da carga piezométrica medida em campo e da modelada. Aí você vê que, pô, esse modelo aqui inicialmente não tá legal. Isso que é o processo de calibrar o modelo. Aí você vai tentando entender, o que que tá de diferente aqui, né. Aí você vê que aqui a gente tem também um sensor de nível do reservatório, né. Aí se eu gerar um gráfico aqui do meu sensor, de nível do reservatório, né, a gente vê que a modelagem do enchimento do reservatório que tá gerando esse problema, né, e aí você pode calibrar os acionamentos de bomba, tudo isso, né, por isso que tem aqui um outro sensor para você ver quando realmente a sua bomba ligou e desligou, etcétera. Aí a partir disso, né, a gente traz eh, uma você faz esse processo de calibração, né, e a partir de você, por exemplo, ajustar o ponto de funcionamento da bomba, os ciclos de funcionamento da bomba, você atinge aqui um resultado muito mais bem calibrado. Eu não mudei aqui eu não mudei diâmetro de tubulação, não estava mexendo nem com ajuste de rugosidade, que é outro parâmetro que você tem que calibrar, né, porque às vezes a tubulação está mais velha, então é mais rugoso, isso vai gerar uma diferença, a própria forma como você distribui a vazão, né. Mas aí aqui a gente vê nesse exemplo a importância de você regular a variação do seu reservatório, né, senão isso vai interferir nessa calibração do seu modelo, né. Aí a partir do modelo calibrado, você pode pensar melhorias no sistema, né, então aqui, ó, meu sistema estava estrangulado aqui, né, ó, todo vermelhinho, ó, é um problema de distribuição, né. Então eu fiz um estudo, propus uma intervenção, eu posso criar um cenário com a minha intervenção. Aí o meu cenário de intervenção, ó, ele já mudou. Você vê que as pressões estão bem melhores, por quê? Eu coloquei esse novo trecho aqui, que ajudou a distribuir a água, né, que estava estrangulando aqui nesse trecho, agora ela está passando por esses 2 anéis aqui, e eu estou conseguindo distribuir ela melhor para os meus clientes, né. Eu tinha também um excesso de pressão aqui na ponta, tá. Legal dizer que nesse template que a gente monta lá no curso, né, também, ó, a esse código de cores aqui, ó, ele é relacionado com a pressão, né. Então acima de 50 MCA, que é exageradamente grande, ele fica roxo. O azul, que é entre 50 e 40, fica esse azul. Esse outro azul mais claro é entre 30 e 40. O verdinho é de 10 a 30, que seria o mundo ideal. Aí você vê que esse meu sistema aqui da intervenção, que eu pus uma válvula aqui para me ajudar a controlar a pressão, fiz esse prolongamento de rede, eu tenho menos perdas de carga e tenho pressões mais baixas, né, ó. Aqui, se eu voltar para aquela base inicial, você vai ver que eu tinha pressões muito altas, né. Então você pode usar isso para simular melhorias, intervenções, entender melhor por que que o seu sistema está apresentando um determinado comportamento, né. Aqui já está a base de todas as análises aqui que a gente foi desenvolvendo, ao longo do curso. Você quer gerar uma análise de projeção de demanda futura, né, pode jogar aqui: "Ah, vai aumentar em 20% a minha vazão". Você vê que o sistema aqui, com essas melhorias que eu fiz, ele ainda mesmo com o aumento de 20%, ele não fica estrangulado, só esse trechinho aqui que vai para 10,5, né, tá passando um pouquinho o limite. Talvez podia dentro de modelagem hidráulica, ela é muito usada para você criar um plano diretor de água, né, esse é um documento muito importante da concessionária. Então, pô, eu tenho ali que para eu diminuir minhas perdas, eu preciso investir, né, em fazer uma gestão de pressão, preciso fazer um trecho aqui novo para melhorar a equalização de pressões, mas, pô, daqui uns 10 anos é interessante eu pensar uma substituição dessa rede ou construir um reforço dela aqui, né. Aí isso poderia ser até uma outra análise. Ou, por exemplo, dentro desse mesmo cenário aqui, ó, eu posso vir aqui, e criar uma tubulação. Vou pegar aqui, como se eu fosse fazer uma rede projetada nova aqui para reforçar ela. A gente vem aqui no pipe, ó, você cria aqui, você vê que a gente trabalha com simulações geométricas bastante simples em modelo hidráulico. Aí eu criei aqui essa tubulação,
Se eu rodar novamente, ó, mudou a distribuição de pressões, agora está muito menor a pressão. E qual que é o legal dessa metodologia dos cenários do Water Jams? Se eu voltar aqui para aquele meu cenário base, essa minha intervenção não está aqui. Então, em vez de eu ter que salvar 50, 10, sei lá quantos arquivos diferentes, você trabalha de uma forma organizada aqui dentro e você faz várias análises aqui. Aí tem também outras análises de simulação, tem muita coisa aqui, isso é só uma partezinha do software, que é a porta de entrada, né? É a base elementar, e que é nela que a gente foca no curso do Rooftop, né? Para pegar essa base inicial de se familiarizar com o WaterGens, e aí a pessoa vai fazer uma, vai fazer duas, vai depois fazer sozinho, e vai realmente passar a dominar o software, tá? A partir desse exemplo. É legal que é uma área, né, nem muito pequena nem muito grande, aonde você tem variações de elevações e a partir disso você consegue ir entendendo os conceitos, tá? E trabalhar essa modelagem aqui dentro do WaterGens. Vitor, além dos cálculos, ele te ajuda também a fazer a documentação? É possível extrair plantas técnicas daí ou ele é só para o cálculo mesmo? Olha, ele é muito forte na parte de simulações e nos cálculos, mas ele tem alguns recursos bacanas para ajudar no projeto também, como por exemplo, se eu colocar aqui, ó, essa minha visualização por diâmetros, ó, eu crio aqui um padrão de cores de diâmetros, né? Aí vamos supor que eu não quero que saia aqui esses consumidores, vou deixar essa planta assim, ó, tem aqui perda de carga, nos meus nós aqui, ó, eu posso criar um label, ó, de pressão máxima e pressão mínima no nó. Aí eu posso vir ele aqui, por exemplo, ó, e exportar um arquivo DXF, tá? Que é um arquivo DXF, vou salvar aqui numa pastinha só para mostrar o exemplo pro pessoal, tá? Ele vai organizar por layers, você pode configurar aqui algum nome de layer específico até, tal, para facilitar seu trabalho lá no CAD. A gente usa muito esse recurso, principalmente quando você está ao nível de um projeto básico do sistema de abastecimento de água, aonde você ainda realmente não vai levantar todas as interferências, você não precisa ter perfil, você está muito mais num entendimento ainda locacional, até para você poder planejar a topografia, né, poder planejar os detalhamentos, tá? Aí quando a gente salva aqui o DXF, ó, deixa eu ver se ele salvou certinho aqui, você pode abrir ele dentro do AutoCAD, ou até servir ele como uma base para você começar a sua modelagem, no Civil 3D também, por exemplo. Foi o que eu pensei, porque uma vez estando em em DXF, né, dá para você levar para o Civil 3D para fazer a modelagem da tubulação lá, né. Quando ele faz essa exportação, ó, legal. Essa exportação tá bidimensional ou ele está considerando as diferenças de níveis? Essa é uma limitação que tem hoje, ela vai bidimensional, tá? Ah, Esse é um esse é um gargalo que a gente tem hoje, entre o Civil 3D e o WaterGens. No fluxo de trabalho Bentley, com o OpenSite é um pouco mais facilitada essa comunicação, tá? Mas é interessante ressaltar também que você ainda tem a possibilidade de exportar aqui shapefiles, ó, você consegue exportar. Então, como necessariamente a gente trabalha muito com GIS, é um isso aí recurso. ajuda muito, porque aí eu levo para o software GIS, né. Exato. Nossa. Isso para rede de água, para saneamento de forma geral, é muito, muito útil, muito bom. E aí você, tudo que é tabelas, vocês o memorial de cálculo que a gente usaria num projeto, né, você consegue extrair ele por meio das tabelas do software também. Aí você bota lá pressão, perda de carga, os diâmetros, as extensões, trecho a trecho, né, tudo certinho. Sai uma base de quantificação de material para a gente fazer uma estimativa. Sim. Então, isso é um recurso bem bacana, assim, que você tendo um processo de trabalho também bem planejado,
no que você, o que você faz um modelo aqui, você consegue extrair muita informação de quantitativos fácil. Por exemplo, de uma tabela dessa aqui, eu já tenho meu comprimento, trecho a trecho. Aí se eu criei, por exemplo, aqui, propriedades personalizadas, aonde eu fui inserindo, eh, aqui ó, fui inserindo as larguras de valas que eu adotei, e eu fui inserindo aqui também, o volume de escavação, tá. Isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, porque ó, tudo isso aqui é informação que está dentro do meu software de modelagem hidráulica, e aí a gente seleciona as que a gente mais usa, né, para configurar aqui o output de informações. No nosso curso a gente vê tudo com mais calma, né. Mas, por exemplo, o que o professor Rogério perguntou, aqui eu tenho, ó, trecho a trecho, diâmetro, material, comprimento, tem aqui algumas informações hidráulicas mais usadas, e eu ainda criei um parâmetro de largura de vala e de volume de escavação, porque isso aqui eu criei também uma propriedade de tipo de escoramento. Então, com isso, um orçamentista, por exemplo, ainda mais ao nível do projeto básico, assim, ele vai ter assim o filé, tá, para começar a orçar. E isso você extrai muito fácil aqui de software, você viu? Ah, isso é muito bom. Eu, ano passado, eu prestei consultoria para uma empresa que tinha essa área de saneamento também dentro, e inclusive a Sabesp era um dos clientes. E o nosso maior gargalo é ter como fazer em tempo recorde a proposta inicial, para participar da concorrência, né. Então, normalmente a gente recebia e recebe lá, estudos para que a gente possa dar o preço, só que o tempo para você dar o preço é ínfimo, é coisa assim, ó, 15 dias, então tem que dar o preço. Então, se é possível extrair daqui de uma forma simples, né, rápida, esses quantitativos, cara, isso ajuda imenso, não tem nem comparação. A gente começou a fazer algumas coisas com Civil 3D, né, mas, acho que fazendo o aporte também aqui com alguns desses dados, dá para agilizar e deixar ainda mais preciso a essa estimativa, porque claro, inicialmente é uma estimativa orçamentária, ninguém faz o o orçamento detalhado em 15 dias, mas é possível chegar numa aproximação maior, eu acho, com recursos Não, como com certeza. Aí você extraindo essas tabelas, integ aproveitando esses dados que você pode personalizar aqui dentro, para facilitar para o engenheiro de custos que vai receber isso, ou para quem quer que seja que receba, né, que vai liderar esse orçamento. Você tendo ali uma planilha já, padronizada para trabalhar com essa informação, você tem ali, por exemplo, as suas bases de custo de remoção de pavimento, de escavação em onde não tem pavimento. Por exemplo, você pode criar uma tubulação aqui do WaterJet, trecho a trecho, você pode criar um true or false, pavimentado ou não pavimentado. Pode criar uma propriedade de categoria do solo, para você extrair essa informação mais fácil, você consegue trabalhar com a informação aqui dentro, de uma forma que agiliza muito, igual você bem destacou, Rogério, esse orçamento. muito boa. Apesar de não é o principal foco do software, né, é um software, Mas eu mas você vê como ele é versátil, né, e pode ajudar também nesse quesito. legal, muito bacana. E aí fica o convite para o pessoal estar acessando aqui, conhecer lá direitinho o programa do curso, e também se ficar com alguma dúvida, a gente fica aí também, à disposição para conversar. É bacana. A gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo os links para quem quiser fazer. Um é focado, pelo que você explicou, um é focado mais para um curso de aperfeiçoamento profissional, né, que aborda não só a parte operacional, mas também teorias e tudo mais. Já esse outro, do rooftop, é mais operacional, com software, o AutoGens específico, né, Uhum. onde a pessoa pode desenvolver ali habilidades para o uso dessa tecnologia. Pô, muito legal. Bacana, Vitor. Amigo, muito obrigado pela conversa, tá? Foi muito proveitoso. Eu queria, deixar o microfone à tua disposição para que tu possa dar tuas considerações finais, fazer a divulgação da tua empresa, o que você quiser, fica à vontade, o microfone é seu, tá? Mas de antemão eu já agradeço a tua disponibilidade de estar aqui.
Finalmente deu certo, depois de muito vai e vem, mas deu certo. Exatamente, finalmente deu certo. E Bacana. realmente muito obrigado. O microfone é seu. Ah, legal. Vou mais aproveitar para te agradecer pelo convite tão especial, Rogério. No final, as coisas também acontecem, acho que quando tem que acontecer, né? Foi bacana que surgiu bem nesse momento aí também que a gente está lançando a segunda turma do curso de aperfeiçoamento em BIM e lançando agora também o curso de modelagem hidráulica com WaterJets, né? E para mim é um prazer muito grande. Eu acho que eu já até falei bastante aí, porque quando começa a falar de saneamento e a gente entra nesses debates, né, até me ver essa questão da conectividade ali, e aí já é um universo, né, o saneamento. Então, mais agradecer, reforçar que, né, quem quiser entrar em contato, a gente está sempre à disposição para trocar, para discutir, para pensar parcerias, né. Aí tem o contato da Almerindas, né, que tem feito um trabalho mais social à frente de saneamento em pequenos municípios, em favelas, e com essa questão da conectividade, né, sempre trabalhando na integração de tecnologias digitais e o trabalho social na ponta também, em campo, né. E tenho também aqui, né, a Vitor Chaves Saneamento Inteligente Inclusivo, né, que é onde a gente ainda oferece diferentes tipos de treinamentos também para o pessoal, diferentes tipos de consultoria aí na parte também de eficiência operacional, tratamento de esgoto, projetos, né. Aí a gente fica à disposição para, sendo saneamento aí, a gente quer sempre poder contribuir a superar aí os desafios, né. Aí eu fico feliz de poder trazer aqui essas questões do saneamento e divulgar um pouco do trabalho aqui no seu canal, Rogério, que com certeza, o Bimverso hoje é uma referência aí, né, na internet aí, nesse movimento de divulgação da digitalização, do BIM, né, dessas novas tecnologias e poder trazer um pouquinho também desse olhar do saneamento, das problemáticas, sociais e da importância das tecnologias nisso tudo, é uma felicidade muito grande. Maravilha, muito obrigado, amigo. Obrigado mesmo pela disponibilidade. A todos que ficaram conosco até agora, nosso também muito obrigado. Se gostou do conteúdo, considere se inscrever, curtir e compartilhar. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.